aqui o link do canal da Caitlin Doughty, que ela é a líder do movimento The Order of Good Death, a Ordem da Boa Morte. E a gente tá comentando outra live, né, sobre isso. E faz tempo que depois que eu conheci o canal dela, eu troquei uma ideia com o João, eu troquei uma ideia com ele, e a gente chegou numa conclusão, cara, sabe, que realmente muitos dos nossos ritos funerários ocidentais estão perdidos, estão sendo deixados de lado, sabe? E como eu comentei na outra live, os nossos rituais funerários, ainda que seja de que religião for, eles são muito importantes para a identificação daquele grupo de pessoas. É identidade, é tradição, sabe? Não se deveria se perder esse tipo de ritual. Unifica as pessoas, une as pessoas. E eu considero o funeral, a morte, tão importante quanto o nascimento. Não que se tenha que festejar, mas honrar o defunto com os devidos cuidados fúnebres. Até para não tomar na cabeça um dia, né? Sabe, né? Os mortos se revoltam se não tiverem os devidos cuidados fúnebres. E a gente está perdendo muito disso aqui no Ocidente. E aí que eu me lembrei, sabe, que a minha avó, isso eu vou recomendar, mas que minha avó contava que minha bisavó, durante os velórios e funerais, ela preparava arroz de leite para servir para os convidados. E é sobre esse tema que eu quero desenvolver com vocês, viu, Copinchas? Eu não sei muito do tema, vou tentar desenvolver com vocês as comidas para funerais, Copinchas. Comidas de funerais. Durante a Era Vitoriana, Copinchas, olha que imagem maravilhosa essa aí, ó. Certo? Essa imagem está aparecendo, ela é recente, não é antiga não, viu? Ainda em alguns lugares dos Estados Unidos, fazem ainda esse funeral biscuit, que é uma massinha, certo? Geralmente doce, certo? Com um desenho, geralmente uma cruz, assado, e é servido não exatamente durante o funeral, mas logo após o funeral se reúnem as pessoas para comerem e servem esse biscuit. E colocam em envelopinhos bonitinhos e dão para as pessoas, para os convidados que participaram no funeral, levarem para casa e comerem mais tarde. Legal, né? Comidas para funerais. Os funeral biscuits eram devorados também nos velórios, durante o velório. E já quase não existe mais, o grosso já não existe mais, porque acabou na Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, começou a surgir as redes de restaurantes, de comida. Então já não tinha mais a necessidade de preparar um lanchinho para aqueles longos velórios, aqueles longos funerais. A gente só ficou com fome, né? Entende? Que é essa a razão dos funeral biscuit. Matar a fome. Não parece que é ritualístico, mas não é para matar a fome. Pelo menos esse é o início, né? Só começou a surgir restaurantes de beira de estrada, ali perto, ninguém mais. Aí começou a decair os biscoitos. Os funeral biscuits. Olha só que bonitinho. E bom, hoje em dia apenas uma que outra família dos Estados Unidos mantém a tradição do funeral biscuit, que hoje em dia geralmente eles colocam, ou mandam fazer, ou fazem em casa, e colocam em envelopinhos bonitinhos, com cartinhas, e dão para os convidados que participaram do velório e funeral. Olha só, tem variações, viu? Mas o curioso é que por mais que hoje seja raro nos Estados Unidos, ainda tem. Isso que é legal, né? Mantém essa tradição. E, Copinchas, isso aqui, ó, isso é esse funeral potato, vamos falar em inglês dos americanos. Funeral potato. Vocês perceberam que os americanos não falam potato, eles falam potato. Pois é uma espécie de escondidinho, Copinchas, que vai... eu sei, eu tô sacaneando com vocês, falar de comida essa hora é sacanagem, mas vamos falar, né? Batata, purê de batatas, queijo, cebola, caldo de frango, ou caldo de champignon, ou então caldo de aipo. Creme de nata, coberto com manteiga, presunto, assado. Esse aqui, o funeral potato, ele é servido ainda hoje no estado de Utah, nos Estados Unidos. Depois do funeral, depois que enterrou o defunto, vai todo mundo para casa, aí tem uma mesa posta com bebidinhas, comidinhas, e esse daqui é quase que certeza, é como se fosse o macarrão com queijo do balacobaco, do Todo Mundo Odeia o Chris. Deixa eu passar para rapidão aqui. Esse aqui também são as obleias também. Esse aqui já é inglês, viu? Bolachinhas de funerais. Obleias para funeral dos ingleses, e claro, né? É comum o bolo de funeral dos ingleses, servido com chá. Copinchas, como eu estava comentando bem comecinho, na minha terra, Rio Grande do Sul,
Naquele tempo, gente, é do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Minha avó era criança. Ainda serviam, né, durante os velórios, que eram longos, né, era uma noite toda, chegava um momento que as pessoas estavam com fome. Só que o que servir durante um velório? Seria inadequado servir carne, né? Entende? A maioria das culturas evitaria servir carne no velório. Assim que a saída foi o arroz. Arroz de leite. Com açúcar, leite, arroz e só. Sem canela. Isso aqui eu peguei lá no Tudo Gostoso, viu? Então é uma imagem ilustrativa. E serviam para todo mundo um pires. Ou preparavam ou deixavam preparado para a hora do velório, no momento do velório que dava uma pausa na reza e comiam. Depois voltavam para a reza durante o velório. Ou faziam durante, tinha sempre alguém lá cozinhando, lá na cozinha, preparando esse arroz de leite para servir quentinho na hora do velório. Acompanhado, naturalmente acompanhado, não era puro não, acompanhado pelo mate doce, chimarrão com açúcar, copinchas, que adulto não gosta. Geralmente é servido para as crianças, o chimarrão com água e açúcar. Já as senhoras de mais idade tomavam, enquanto comiam esse arroz de leite, o mate doce com leite e, às vezes, coco ralado. Entupideiros aqui, copinchas. Já tomei, é gostoso, maravilhoso tomar o chimarrão, o mate com leite, mas tem que ser bomba muito boa, porque top. Tu fica lá, tu sai bicudo, só assim de uma roda de chimarrão com leite, sabe? E claro, os homens, né? Aquele chimarrão verde espumante, macanudo, evagual, amargo e seco para tomar junto com doce, o arroz de leite. Não podia deixar de ser, né? Copinchas, ainda no lanche de comida para funerais, copinchas, eu não podia deixar de fora também o Japão. O soshiki manju, o curioso soshiki manju, que nada mais é que, como vocês podem ver na imagem, copinchas, um bolinho feito, geralmente, né? Tem variações. Farinha de arroz, sabe? E dentro, pasta de feijão doce. É um manju comum como qualquer outro. Só que geralmente eles colocam alguns emblemas e na caixinha as cores são adequadas para funeral. Cores escuras, não colocam cores alegres. E são bem simplesinhos. Os nós também, viu? Se a caixinha é amarrada, o nó é invertido. Tradicionalmente, viu? Certo? E em velórios, todos os nós de velório são sempre ao contrário. E inclusive se tu tiver numa situação comum e corriqueira, tu der um nó ao contrário, isso é muito mal visto, porque dá azar, é mau agouro. Enfim, soshiki manju vem em várias formas, tem empresas, docerias, confeitarias que preparam, certo? Morreu alguém, tu vai lá correndo de manhã, olha, manda pro telefonema, preciso de tantos, certo? Soshiki manju para os convidados. Quantos são? 200, então eles preparam já o equivalente. Às vezes tem até já prontinhos já ali para pronta entrega. E como vocês podem ver, copinchas recheado com pasta de feijão doce. Feijão, açúcar cozido, esmagado, passado na peneira. Essa pasta de feijão doce. Esse é o recheio básico do soshiki manju. Não podia deixar, copinchas, já que estão falando de comidas para funerais, copinchas, vou ter que pegar minha colinha, viu? Idade Média, Alemanha, né? Existia a tradição fúnebre de comer o bolo de corpo, que era simbolicamente Idade Média, viu? Idade Média, falando 1500 para Idade Média, viu? Não é mais hoje em dia, não. Simbolizava, né? Era simbolicamente comer o corpo do morto. Uma espécie de canibalismo simbólico, onde não tem a carne do cara, não, viu? É só um bolo comum, viu? Um bolo, um pão. Onde as pessoas, os parentes, os amigos convidados, comiam e absorviam as boas qualidades daquele defunto. Depois que o corpo era lavado e colocado no caixão, a mulher da casa preparava o pão. E esse pão era colocado no peito do defunto, sabe? Não é diretamente no peito, não. Colocava um paninho, viu? Um pano de linho. Acreditavam que a massa do pão absorvia algumas das qualidades do falecido. E as pessoas comendo capturavam essas boas qualidades e pã. Algumas áreas da Irlanda, copinchas, isso aqui não tem nada a ver com comida não, viu? Mas em alguns locais da Irlanda, isso muito antigamente, usavam rapé. Rapé, aquele fuminho para cheirar. Pegavam uma tigelinha ou um punhadinho, colocavam no peito do morto ou na tampa do caixão. Aí as pessoas iam passando e aspirando aquele tabaco para cheirar, o rapé. Passavam, pegavam
E isso era simbolicamente também pegando as boas qualidades do morto para si, na Irlanda. Copinchas, nessa linha de comidas para funerais, de coisas para funerais, tá ficando longo, né? Não podia deixar também de comentar com vocês sobre a lenda, quase lenda porque é real, dos devoradores de pecados. Que até outro dia que eu comentei, vai estar sem imagens, para poder dar um tchan aqui. Os Sin Eaters, devoradores de pecados, que estiveram em atividade ali pela Inglaterra, Itália. E, basicamente, vocês já viram o filme, né? Aquele do... não consigo pronunciar o nome dele. O Coringa do Batman. Edger Ledger, nunca consigo pronunciar o nome dele. Onde dizem, né, que terminou no século XVIII. Tem gente que diz que tem até hoje, não sei. Onde basicamente, né, naquele tempo, diferente do filme, pegavam alguém da casta mais baixa, da casta social mais baixa, e convidavam para o velório da pessoa, um mendigo. E, certo, faziam um ritual, sabe, para esse mendigo. Colocavam sobre o corpo do morto 7 pães ou 7 pedacinhos de pães. Um na testa, no peito, nos ombros, na barriga, certo? E chamavam o mendigo para que ele devorasse esses pães, comesse esses pães. Colocavam uma pitadinha de sal, um punhadinho de sal ou algumas pedrinhas de sal no peito ou na testa do morto, que o morto comia. E por debaixo do caixão, alguém oferecia uma caneca de cerveja para aquele mendigo matar a fome, matar a sede. Depois de terminado esse estranho ritual, ou o mendigo era enxotado, expulso da casa, ou ele educadamente era convidado a se retirar, levando os pecados daquele defunto embora. Vocês já sabem, né? Casta alta, casta baixa, casta alta, estão falando de gente importante. Então não era todo mundo, não era tão difundido assim, mas tinha esse estranho ritual de devorar pecados. O objetivo? Comer pecados. Ou seja, evitar daquele defunto, da alma daquele defunto, ficar vagando aqui pelo mundo, sabe, pagando pelas perversidades que teria cometido em vida, certo? Ao passar pelo ritual, aquela alma iria direto para o céu. Acho que concluí, né? Olha. Quase não tem imagens, viu, Copinchas, de devoradores de pecados. Quase não tem desenhos. Só uma que outra referência. Entende? Por isso que é lenda, só que sim, existiu sim. Que tem alguns livros de gente que chegou a ver, vários livros, várias fontes dizendo que chegou a ver, né? Só que não era em larga escala, mas tinha. Enfim, Copinchas, eu não sei, foi estranho, não sei se vocês gostaram de comidas para funerais. Rusmé e a pinga no velório. Eu não, viu? Mas eu morri de vontade. Em São Gabriel, Rio Grande do Sul, tem a Santa Casa de Caridade, clássica Santa Casa de Caridade. No lado tem uma capelinha de velório, que todos os dias, todas as noites, tem alguém, estão velando alguém. Chegam a fazer fila ali, porque às vezes é 2, 3 mortos, né? Então, enfim, eu não cheguei a fazer, mas eu conheci um grupo de malucos, cara, que ficavam fazendo rodízio de velórios. Sempre iam na Santa Casa, porque sempre tinha velório. Eles ficavam rondando os velórios para beber e bagunçar, não de bagunçar, né? Mas embebedar o pessoal do velório, para que o velório ficasse um pouco mais alegre. Eu não sei qual era desses loucos, cara, mas era frio de inverno, o sul é muito frio, sabe? E aí imagina tu no velório, tá triste, aquilo é chato, gente, sabe? O rosário, 2 horas, 3 horas, mistérios, todo o rosário inteiro, sabe? E as mulheres lá rezando, entende? Tu tá na fome, sabe? É de madrugada, já tá um frio desgraçado, de repente aparece esses malucos lá assim, cambaleando, sabe? E eles chegam assim: boa noite, tchê. E claro que às vezes discreto, dependendo do velório, discretamente. Chegava assim, empurrava debaixo do morto, assim, aquela garrafa de uísque, aquela garrafa de cachaça, assim. O cara que tava ali no velório já 3, 4 horas, pegava assim, aquele golão, né? Sabe, louco de frio. Eles não chegavam a destruir os velórios, mas que melhoravam bastante. No final desses velórios aí, que esses malucos que eu conheci participavam, tá todo mundo rindo no final do velório, bêbado. E é isso, Copinchas. Obrigado por terem assistido. Grande abraço.